As vinganças mais cruéis sempre foram um tema fascinante, mas a história fica ainda mais sombria quando as câmeras as captam em tempo real. Neste vídeo, vamos explorar algumas das vinganças mais implacáveis registradas no vídeo. Esses momentos marcaram não apenas as vítimas, mas também aqueles que testemunharam atrocidades e violências humanas em suas formas mais puras, incluindo atos de vingança pessoal. Até mesmo ajustes de contas que atravessam limites inimagináveis. Cada um desses vídeos reflete o preço da traição, do ódio e do desejo de justiça. Mas existe realmente justiça nessas imagens? Junte-se a nós enquanto nos mergulhamos nos detalhes de algumas das cenas mais chocantes. O que você fará se sentir que a justiça não está chegando? Descubra casos chocantes em que as pessoas decidiram assumir o controle. Marciano da Silva, que trabalhava em uma empresa de ferramentas, aparece um dia determinado a se vingar de seu ex-chefe, José Edilson. O motivo de sua indignação foi uma demissão que ocorreu há mais de 2 anos, um fato que ainda o assombra apesar do passar do tempo. Câmeras de segurança registraram sua chegada ao local aparentemente tranquilo, sem nenhum sinal do que ele ia fazer. Marciano pediu para falar com o gerente. Quando ele foi levado para o escritório, ele de repente puxou uma arma sem aviso prévio. Outro trabalhador da empresa, Gilvan Fabrício, tentou impedir o ataque, mas acabou ferido. Marciano não hesitou em atirar contra Edilson, causando confusão e medo entre os presentes na raiva, e também tentou atirar contra o gerente assistente do lado de fora, mas o objetivo não foi alcançado após o ataque. Algo mais intrigante aconteceu, e ele voltou para o escritório como se estivesse lidando com o que aconteceu, como se ele não pudesse acreditar no que acabou de fazer. Marciano é demitido depois de mais de uma década na empresa, e sua vingança é alimentada por ressentimentos acumulados ao longo dos anos. Ele culpa o gerente por fazer sua vida entrar em colapso, e fez ameaças antes disso. Apesar dos avisos dos colegas e da recomendação de denunciar a ameaça, o gerente subestimou o perigo e não imaginou que o ressentimento de Marciano o levaria a um comportamento extremo. Em outro caso, uma mulher decidiu fazer justiça para si mesma e quase matou o ex-marido. Lenice apareceu no apartamento onde ele estava, com a intenção de surpreendê-lo, escondida no armário e esperando que ele entrasse. Ela disparou sem aviso. As câmeras de segurança do prédio capturaram o momento anterior ao ataque, em que Lenice vagava pelos corredores antes de entrar à força no apartamento. Depois de entrar, ele se escondeu e esperou o momento certo. Quando o ex-marido chegou, ela saiu do esconderijo para atirar. Apesar de ter sido atingido, Wellington reagiu rapidamente. Ele atuou em legítima defesa, conseguiu desarmá-la e controlou a situação até que a polícia chegou ao local. O administrador do prédio ouviu tiros e gritos de socorro e não hesitou em ligar para as autoridades. Lenice foi detida e, embora tentasse justificar suas ações em legítima defesa, a investigação confirmou que ela planejou o ataque com antecedência. Enquanto Wellington se recupera, Lenice enfrenta sérias consequências legais. Ela pode ser condenada a até 30 anos de prisão por tentativa qualificada de homicídio, uma vez que o ataque foi premeditado e com a intenção aparente de impedir qualquer tentativa de legítima defesa da vítima. Outro dos casos mais chocantes de vingança ocorreu na justiça, quando Marianne Bachmeier, mãe de uma menina de 7 anos chamada Ana, decidiu fazer justiça com as próprias mãos. O culpado da tragédia é Klaus Grabowski, que sequestrou Ana e acabou com a vida dela depois de mantê-la em cativeiro, alegando que a garota tentou incriminá-lo. O criminoso assegurou até que a menina não conseguiu mais resistir. No julgamento de Grabowski em Lübeck, na Alemanha, a noiva de Grabowski só foi presa depois de registrar um boletim de ocorrência. Marianne não aguentou mais esperar no 3º dia do julgamento. Ela entrou no tribunal com uma arma oculta sem aviso prévio, pegou uma pistola e disparou 7 tiros seguidos, acabando com a vida de Grabowski. Em seu depoimento, ele disse que estava agindo como se estivesse em transe, com a imagem de sua filha em sua mente. Além disso, ele escreveu um bilhete dizendo: "A mãe fez isto por ti?" Ana, acompanhada de 7 corações, que representam a idade de sua filha. A imprensa acompanhou o caso de perto, e o veredicto de Marianne gerou uma grande discussão. Ela foi condenada a 6 anos de prisão por homicídio culposo.
embora tenha cumprido apenas metade de sua sentença, antes de ser libertada em 1985. Apesar da prisão, muitos apoiaram as ações de Marianne, enquanto outros acharam que ela foi longe demais. Sua história de vingança se torna um símbolo da dor e do desespero de uma mãe que sente que não tem escolha e toma a justiça em suas próprias mãos. Você concorda com essas reações? Ou acha que eles ultrapassaram a linha? Deixe-nos o seu comentário. Um caso chocante foi flagrado por câmeras de segurança na região norte de São Paulo, no Brasil. Anthony Matos, de 22 anos, preso por assédio repetido a mulheres da região, morreu às mãos de um grupo de fiscais criminais, apesar de já ter expedido um mandado de prisão contra ele por esse tipo de crime. Os criminosos decidiram agir antes da intervenção policial. Antônio foi preso e levado para um lugar onde a sentença foi brutalmente executada, perdendo a vida imediatamente antes de morrer. Ele foi fotografado cometendo crimes em público, o que aumentou a indignação dos presentes. A quadrilha, conhecida por impor essa justiça extrajudicial, decidiu entrar no assunto. Polly confirmou que Anthony é realmente a mesma pessoa envolvida no crime flagrado pelas câmeras. Embora seu comportamento fosse claramente inaceitável, a forma como ele foi eliminado desencadeou um acalorado debate sobre a justiça e os limites da tolerância social para com aqueles que cometeram tais atrocidades. Por sua parte, as mulheres que foram vítimas de Anthony estavam cansadas de seu comportamento. Como a justiça nem sempre age de forma rápida ou eficaz, essa resposta violenta está começando a ser vista por alguns como uma solução. No entanto, as autoridades deixaram claro que, embora a raiva seja compreensível, colocar a justiça nas mãos de civis nunca é o caminho certo, e sempre é errado. Em Plymouth, Inglaterra, uma ação de vingança termina tragicamente e violentamente. David Crawford, membro do Red Chiefs Motociclismo Club, foi brutalmente atropelado e morto por um rival do Bandit Motociclismo Club. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o agressor, Benjamin Parry, acelerou o veículo em direção a David, que estava ao lado de um Mercedes, e não conseguiu fugir do golpe. Tudo começou numa boate. Lá, David e sua namorada tiveram uma discussão acalorada. A situação se complica quando Perry e alguns de seus amigos bloqueiam a saída de David e começaram a assediá-lo. Perry dirigia uma van e bate na moto de David, derrubando-o no chão. No entanto, em vez de parar, o agressor continuou a acelerar e arrastou o corpo de David por quase 1 quilômetro, deixando-o deitado na estrada. Até que ele finalmente morreu de seus ferimentos. Os vídeos capturam não só a crueldade da vingança, mas também as reações emocionais das pessoas que sentem que o sistema não lhes está dando as respostas que procuram. Embora as câmeras permitissem que esses atos fossem gravados, eles também abriram um debate sobre a própria justiça e os limites da tolerância social ao sofrimento. Compartilhe o vídeo. Deixe-nos seus comentários sobre essas vinganças. E lembre-se de se inscrever, voltaremos em breve. Tchau, não perca as atualizações.